O mundo mudou drasticamente, e a nossa forma de habitar as grandes metrópoles teve que acompanhar essa evolução acelerada. Em 2026, viver bem não significa apenas ter estabilidade financeira, mas sim respirar um ar verdadeiramente puro. Saúde pública tornou-se a métrica definitiva para definir o sucesso real de qualquer projeto urbanístico moderno. O ranking das 10 cidades mais habitáveis do planeta revela soluções que antes pareciam ficção científica. Iniciamos nossa contagem regressiva com a 10ª posição, um exemplo espetacular de integração tecnológica e ambiental. Em 10º lugar, a vibrante cidade de Auckland brilha com seus novos sistemas de transporte inteiramente descarbonizados. Moradores locais agora desfrutam de um índice de poluição atmosférica quase nulo em todas as zonas residenciais. O segredo deles reside em uma rede inteligente que purifica o ar utilizando microalgas cultivadas nas fachadas. Caminhar por essas ruas dá a sensação de estar no coração de uma floresta perfeitamente preservada. Além disso, os hospitais locais foram totalmente descentralizados em clínicas de atendimento preventivo ultra-rápidas. Qualquer cidadão está a menos de 5 minutos de um diagnóstico completo baseado em inteligência artificial. Esse modelo revolucionário reduziu as internações graves em cerca de 40% neste último ano. Auckland define perfeitamente o padrão inicial, mas o 9º lugar consegue ir ainda mais longe na ousadia. Subindo na nossa lista, encontramos a espetacular cidade de Osaka ocupando orgulhosamente a 9ª posição. Esta metrópole japonesa conseguiu reinventar suas antigas zonas industriais, transformando-as em pulmões verdes urbanos. Rios que cruzam o centro urbano foram completamente limpos, através de biotecnologia avançada. E hoje, espécies raras de peixes voltaram a nadar sob as pontes iluminadas do distrito comercial. Monitoramento do ar é feito em tempo real por milhares de sensores espalhados pelos postes públicos. Caso ocorra qualquer variação na pureza, sistemas automatizados de névoa aquática purificadora são ativados imediatamente. Infraestrutura médica de Osaka também se destaca pelo uso massivo de robótica de última geração. Idosos recebem monitoramento de saúde constante diretamente em suas residências, sem perder a total privacidade. Isso garante uma longevidade com qualidade de vida inédita na história recente do país. É uma harmonia fascinante entre a tradição milenar e a mais avançada engenharia de sobrevivência urbana. Mas o 8º lugar traz uma reviravolta surpreendente no continente europeu, que desafia todas as expectativas. Conquistando a 8ª posição, a deslumbrante Zurique consolida-se como a joia ecológica da Europa Central. A cidade baniu completamente a circulação de veículos movidos a combustíveis fósseis em todo o seu perímetro urbano. Silêncio que tomou conta das ruas é interrompido apenas pelo som suave da natureza, retornando. E os níveis de oxigenação urbana são comparáveis aos das florestas mais profundas dos Alpes suíços. Isso foi alcançado graças a um cinturão verde intransponível que envolve toda a área habitável da região. No campo da saúde, Zurique implementou um sistema de atendimento emergencial baseado inteiramente em drones autônomos. Em caso de paradas cardíacas, esses dispositivos chegam ao local com desfibriladores antes mesmo da ambulância convencional. Cada segundo economizado por essa tecnologia inovadora tem salvo centenas de vidas preciosas semanalmente. A qualidade da água disponível nas fontes públicas também é considerada a melhor de todo o continente europeu. Cidadãos orgulham-se de viver em um ecossistema que valoriza cada gota e cada sopro de vento. Estas 3 primeiras posições nos mostram que a engenharia urbana do futuro já é uma realidade presente. No entanto, os critérios exigidos para subir ainda mais nesse ranking global tornam-se infinitamente mais severos. As próximas cidades da lista quebraram recordes mundiais que os especialistas consideravam impossíveis de alcançar. Elas conseguiram erradicar completamente doenças respiratórias crônicas através do design de suas próprias avenidas. Mas uma ameaça inesperada paira sobre a próxima revelação, colocando à prova todo o sistema de saúde construído. Que segredo sombrio os lugares número 7 e 6 escondem por trás de suas cortinas de ar puro. Longe de esconderem um segredo sombrio, o mistério dessas cidades reside na genialidade invisível de sua engenharia pública. Em 7º lugar, a deslumbrante Zurique surge como um exemplo incomparável de fusão entre a precisão europeia e a ecologia. Esta metrópole suíça conseguiu zerar as emissões de carbono industriais no início de 2026. Grande destaque da cidade é o seu revolucionário sistema de saúde preventiva descentralizado. Pequenas clínicas de bairro estão conectadas por inteligência artificial diretamente aos hospitais centrais. Cada cidadão possui acesso imediato a exames moleculares completos a menos de 5 minutos de casa. Índices de doenças respiratórias crônicas caíram dramaticamente cerca de 80% na região. Ar puro que desce dos Alpes passa por filtros urbanos cinéticos instalados nos edifícios.
Crianças correm pelos parques da cidade, respirando uma atmosfera tão pura quanto a de uma floresta intocada. O modelo de financiamento público garante que nenhum habitante gaste mais do que 2% de sua renda com remédios. Essa distribuição justa de recursos coloca Zurique no topo do bem-estar social do continente. Mas quando olhamos para esta posição, a escala da inovação médica atinge proporções monumentais. Tóquio assume o 6º lugar, provando que a densidade populacional não impede uma saúde impecável. Capital japonesa transformou seus arranha-céus em gigantescos pulmões purificadores de oxigênio. Drones autônomos monitoram constantemente a densidade de micropartículas em cada esquina da cidade. Caso ocorra uma flutuação na qualidade do ar, sprays de névoa ionizada neutralizam os poluentes imediatamente. No centro deste milagre urbano está a rede de hospitais públicos baseada inteiramente em robótica avançada. Robôs de assistência realizam triagens em segundos, eliminando as longas filas de espera do passado. Tempo médio de atendimento médico de urgência em Tóquio despencou para escassos 3 minutos. Inteligência artificial prevê surtos de gripe antes mesmo que os primeiros sintomas se espalhem. Isso é possível graças aos biosensores instalados voluntariamente nos banheiros das residências. Esses dados coletados protegem a população inteira sem violar a privacidade individual. Resultado desse esforço tecnológico é a maior expectativa de vida ativa registrada na história. Cidadãos chegam aos 90 anos correndo maratonas e trabalhando em seus laboratórios. Tóquio prova que a saúde pública não deve ser apenas curativa, mas sim totalmente preventiva. É fascinante observar como duas culturas tão diferentes criaram soluções igualmente perfeitas. Enquanto Zurique aposta na tranquilidade e proximidade, Tóquio domina com a automatização massiva. Ambas as cidades servem de farol para as próximas nações que entrarem na lista. Ar que se respira nesses locais possui níveis de pureza medidos em escalas microscópicas sem precedentes. Médicos do mundo todo viajam para cá para estudar esse fenômeno de bem-estar absoluto. Morar em uma dessas metrópoles garante, em média, mais 10 anos de vida saudável ao cidadão. Esse marco histórico redefine completamente o real significado de morar bem no século XXI. Saúde pública, nestas regiões, deixou de ser um custo para se tornar o maior investimento de todos. Satisfação popular atinge marcas de aprovação pública próximas ao 100%. Mas a competição global pela liderança da habitabilidade urbana não para nestas duas joias. À medida que avançamos para as 5 primeiras cidades do ranking, os padrões ficam inacreditáveis. Estamos prestes a entrar em territórios onde o ar é purificado por florestas verticais artificiais massivas. Cidades que mudaram o clima de seus países estão prestes a surgir diante dos seus olhos. Mas uma reviravolta política recente ameaça desclassificar um dos líderes do pódio por métricas secretas. Que escândalo oculto está prestes a abalar as próximas posições do ranking, nas próximas 5 cidades de nossa jornada? Os boatos sobre a manipulação dos dados de poluição nas grandes metrópoles começam a ganhar força nos bastidores da Comissão Internacional. No entanto, os números auditados de forma independente nos trazem agora para a cobiçada 5ª posição do nosso ranking global. Entramos oficialmente no território de Helsínquia, a capital finlandesa que transformou sua malha urbana em um verdadeiro pulmão vivo. Cidade conquistou o 5º lugar graças à implementação radical de zonas de emissão absolutamente zero em seu núcleo central. Aqui, o ar é tão puro que os sensores urbanos registram níveis de partículas finas praticamente inexistentes. Cidadãos caminham pelas avenidas principais sem o menor vestígio do odor característico das antigas metrópoles industriais. Segredo nórdico reside em uma imensa rede subterrânea de filtragem molecular instalada sob as vias públicas. Mas esta infraestrutura colossal gerou um debate intenso sobre o custo econômico repassado aos cidadãos através de impostos severos. É o preço inevitável a se pagar pela garantia de uma saúde respiratória impecável a longo prazo. Deixando as terras geladas do norte, nossa jornada nos leva voando em direção ao hemisfério sul para revelar a 4ª colocada. Encontramos uma joia da sustentabilidade moderna brilhando sob o sol da Oceania, a deslumbrante cidade de Sydney. A metrópole australiana conquistou a 4ª posição através de uma revolução completa em sua matriz de transporte urbano. Em 2026, todos os veículos movidos a combustão fóssil foram terminantemente banidos de circular em sua área metropolitana. Ar que sopra do oceano é imediatamente capturado por imensas fachadas de prédios construídas com bioconcreto fotocatalítico. Esse material inovador utiliza a luz solar para quebrar qualquer resquício de óxido de nitrogênio na atmosfera. Resultado direto é uma atmosfera tão revigorante que atrai praticantes de atividades ao ar livre a cada quilômetro quadrado. Contudo, a nossa investigação revela que nem tudo é perfeito nesta busca incessante pela pureza absoluta.
Arquivos confidenciais sugerem que comunidades periféricas foram deslocadas para dar espaço a essas imensas zonas verdes. Isso nos faz questionar se a habitabilidade de elite é um direito universal ou um privilégio reservado para poucos. Independentemente das controvérsias sociais, a qualidade da saúde pública nestas duas cidades permanece indiscutível. Hospitais de Sydney operam com sistemas integrados de inteligência artificial, que prevêem crises respiratórias antes mesmo delas ocorrerem. Combinação de ar puro e medicina preditiva reduziu as internações hospitalares a níveis históricos nunca vistos antes. Enquanto observamos esses avanços assombrosos, o relógio avança e a pressão sobre o comitê avaliador aumenta terrivelmente. Um vazamento iminente de dados promete contestar a veracidade das medições ecológicas da próxima cidade da lista. Mas quem teria interesse em sabotar a reputação das metrópoles mais limpas do planeta Terra? Deixando as dúvidas de lado por um momento, precisamos analisar o impacto real dessas políticas de transição ecológica acelerada. Tanto Helsinki quanto Sydney provaram que a regeneração urbana depende inteiramente da coragem política de seus governantes. Telhados pretos de asfalto foram completamente substituídos por imensas plantações comunitárias e painéis solares de última geração. A água da chuva é coletada por sistemas inteligentes que irrigam automaticamente toda a vegetação urbana sem desperdício. Esse equilíbrio perfeito com a natureza cria uma sensação de paz que redefine o conceito de viver bem em uma cidade grande. No entanto, nos corredores escuros do poder econômico global, uma tempestade silenciosa está se formando rapidamente. Descobrimos que grandes corporações industriais estão tentando comprar créditos de poluição para fraudar os índices oficiais. Essa fraude for confirmada, a credibilidade de todo o ranking de habitabilidade de 2026 cairá por terra. Helena Vance sabe que revelar a verdade colocará sua própria carreira e segurança em um risco sem precedentes. Ela precisa garantir que as próximas 3 posições do pódio sejam reveladas antes que os sabotadores consigam agir. Posições de número 5 e 4 nos mostraram um vislumbre extraordinário do que a humanidade pode alcançar. Ar puro de verdade não é apenas um indicador técnico, mas a base absoluta para uma vida humana plena. Mas à medida que avançamos para o pódio sagrado das 3 cidades campeãs, os mistérios se tornam ainda mais profundos. Um alerta vermelho repentino pisca na tela principal, indicando um bloqueio de dados de segurança de nível militar. Que segredo terrível as 3 primeiras cidades do ranking estão escondendo do resto do mundo para manter sua pureza intocável? Longe de ser um mistério sombrio, a resposta para essa pureza intocável reside em uma engenharia que desafia os limites da imaginação humana. Entramos oficialmente no pódio da habitabilidade global de 2026, para revelar as metrópoles que conquistaram o bronze e a prata. Na terceira posição mundial, ergue-se uma joia do planejamento urbano que redefine completamente o conceito de integração com a natureza. Esta cidade implementou uma malha subterrânea de purificação molecular que processa o ar de toda a região central continuamente. Caminhar por essas calçadas dá a nítida sensação de estar respirando no topo de uma montanha intocada. Sensores urbanos registram níveis de poluição praticamente nulos mesmo durante os horários de maior movimento comercial. Frota de transporte público funciona por meio de levitação magnética e motores movidos inteiramente a hidrogênio verde. Resultado direto dessa infraestrutura impecável é uma redução drástica nas internações por doenças respiratórias crônicas. Hospitais públicos desta terceira colocada são verdadeiros centros de pesquisa biomédica, conectados por inteligência artificial em tempo real. Cada cidadão possui um perfil genético monitorado preventivamente para bloquear o desenvolvimento de patologias graves. Estresse diário foi combatido com a criação obrigatória de biomas internos dentro de cada edifício comercial da cidade. A arquitetura orgânica molda o cenário urbano de forma que nenhum prédio bloqueie a luz do sol do seu vizinho. Plazas públicas servem como imensos pulmões urbanos, onde a umidade do ar é controlada por micronevoas terapêuticas. Este modelo revolucionário garantiu que a medalha de bronze permanecesse com os méritos máximos de engenharia preventiva. No entanto, quando cruzamos as fronteiras em direção ao segundo lugar mundial, o nível de sofisticação atinge o inimaginável. A medalha de prata pertence a uma megacidade costeira que superou os desafios geográficos mais severos do planeta. Aqui, o ar marinho passa por barreiras magnéticas, estacionárias instaladas ao longo de toda a orla urbana. Essas estruturas dissipam o excesso de umidade salina e barram qualquer partícula poluente, vinda de rotas de navegação. O design dos edifícios imita a forma das conchas marinhas para canalizar os ventos costeiros em energia limpa. O sistema de saúde desta metrópole alcançou a pontuação máxima histórica devido ao seu tempo de resposta emergencial. Qualquer cidadão em risco recebe atendimento médico avançado em menos de 90 segundos através de cápsulas autônomas. É uma sincronia perfeita entre robótica, medicina de ponta e planejamento urbano de alta precisão.
Bairros foram projetados seguindo a regra dos 5 minutos, onde tudo que é essencial está a passos de distância. Praias artificiais purificadas cruzam o centro financeiro, proporcionando lazer e relaxamento imediato aos trabalhadores. Qualidade da água nesta cidade é mantida por micro-organismos sintéticos, que eliminam impurezas biológicas instantaneamente. Isso elimina a necessidade de tratamentos químicos pesados, preservando o equilíbrio natural da vida aquática. Tetos de todos os edifícios coletam energia solar enquanto filtram a água da chuva para reutilização imediata. As taxas de expectativa de vida aqui ultrapassaram a barreira dos 95 anos, com saúde ativa total. É o testemunho vivo de que a tecnologia, quando bem direcionada, pode curar as feridas do desenvolvimento moderno. Estas duas potências mundiais criaram ecossistemas urbanos que outrora eram considerados ficção científica pura. Mas o pódio não estaria completo sem desvendarmos os mistérios que envolvem a coroa máxima deste ranking. Ambas as cidades gastam bilhões anualmente para policiar e manter seus padrões rigorosos de controle ambiental. Há carros convencionais a combustão foram totalmente banidos de seus territórios geográficos há mais de 5 anos. A disciplina de seus habitantes se uniu perfeitamente com a governança focada no bem-estar humano de longo prazo. A qualidade do ar alcançou índices tão elevados que mesmo os perfumes industriais são regulados nas ruas. Hospitais não operam com filas, pois o foco mudou inteiramente para evitar que o cidadão adoeça. A medalha de bronze e a medalha de prata desenharam um roteiro do futuro para todas as nações do planeta. Contudo, o que diferencia a segunda colocada da primeiríssima posição vai muito além de dados técnicos. Existe uma barreira tecnológica oculta que apenas uma única cidade no mundo conseguiu quebrar com sucesso total. Que segredo extraordinário guarda o topo absoluto deste ranking global, cuja atmosfera é considerada mais pura do que a de uma floresta virgem? Este mistério fascinante nos conduz diretamente ao coração da Europa Central, onde uma lenda urbana se tornou pura realidade histórica. Chegamos finalmente ao topo absoluto do mundo em 2026, coroando a espetacular e imbatível cidade de Zurique. Metrópole suíça não apenas conquistou a pontuação máxima, mas redefiniu completamente os limites da engenharia sustentável. Cada centímetro deste território foi projetado para harmonizar o avanço tecnológico com a preservação ambiental absoluta. Grande segredo por trás desse sucesso avassalador reside em seu inovador sistema mestre de purificação atmosférica térmica. Filtros microscópicos instalados em toda a malha urbana capturam poluentes antes mesmo que eles toquem o ar. Como resultado direto, os cidadãos respiram um oxigênio enriquecido que revitaliza as células a cada segundo. É uma sensação constante de frescor alpino, misturada à dinâmica de uma das maiores capitais financeiras. Além da atmosfera impecável, a rede de saúde pública de Zurique opera com inteligência artificial preditiva avançada. Sensores de bem-estar distribuídos voluntariamente monitoram mudanças biométricas sutis para prevenir qualquer início de enfermidade. Hospitais não são locais de tratamento para doentes, mas sim centros de otimização da vitalidade humana. Não existem filas, não há tempo de espera e o atendimento é totalmente personalizado para cada indivíduo. Infraestrutura de transportes foi inteiramente subterraneizada, deixando a superfície exclusiva para pedestres e ciclistas. Crianças correm livres por caminhos arborizados onde antigamente existiam avenidas congestionadas e barulhentas. Silêncio da cidade permite ouvir o canto dos pássaros e o suave sussurrar do vento nas copas. Este equilíbrio perfeito reduziu os níveis de estresse crônico da população a patamares praticamente nulos. Zurique provou que a economia global pode prosperar em total sinergia com a integridade ecológica. Olhando para estas 10 metrópoles extraordinárias, percebemos que o futuro já se manifestou no presente. Desde as inovações tecnológicas de Seul até a pureza imbatível deste líder suíço, a mudança é inevitável. Cada uma dessas comunidades escolheu priorizar a vida humana acima de qualquer outra métrica de sucesso rápido. Os hospitais integrados e o ar livre de qualquer impureza não são mais privilégios raros, mas sim direitos consolidados. O modelo de 2026 estabelece de uma vez por todas um novo padrão de excelência urbanística para as próximas gerações. Esta jornada nos mostra que é totalmente possível reverter a degradação e construir verdadeiros oásis de saúde. A pureza atmosférica alcançada aqui serve como um farol de esperança brilhante para todas as outras grandes nações. Terminamos nossa investigação com a certeza de que a humanidade encontrou a resposta certa para os seus maiores dilemas. Que estas lições valiosas se espalhem rapidamente, transformando cada cidade em um santuário de vida plena. Assim, o ranking de habitabilidade cumpre seu papel histórico de guiar a evolução das nossas sociedades planetárias. O futuro não é mais um sonho distante, pois ele já respira profundamente através destas 10 joias urbanas. Viva a experiência de um novo mundo onde a saúde e a natureza governam com harmonia absoluta.
Com esta visão triunfante, encerramos nossa jornada pelos maiores oásis urbanos da história moderna. Cada detalhe arquitetônico observado confirma que a engenharia humana alcançou seu ápice ecológico. Os rostos dos moradores refletem uma tranquilidade profunda que há décadas não se via nas grandes metrópoles. Este não é apenas o encerramento de um documentário, mas o início de uma nova era global. As cidades do amanhã estão prontas para acolher a vida em sua forma mais pura e exuberante. Que a inspiração trazida por Zurique sirva de base para a transformação de todas as nossas capitais. Ar puro e a saúde exemplar deixam de ser utopia para se tornarem o novo legado da humanidade. Encerramos nossa busca pelo topo do mundo com o coração cheio de otimismo e esperança renovada. Ranking das 10 cidades mais habitáveis de 2026 conclui aqui sua mensagem mais importante e transformadora. Viva de forma consciente, respire a pureza e faça parte desta evolução urbana extraordinária. O destino final foi alcançado e o triunfo da vida urbana sustentável está eternamente consolidado.